Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Leonardo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, que é a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, CEO e fundador da Kentricus, consultoria especializada em centralidade no cliente, e está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Hoje temos o prazer de receber Maria Carolina Garcia, uma profissional com vasta experiência em CX e cultura organizacional. Carol, é um prazer tê-la conosco. Para começar, você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional? Claro, vamos lá. Primeiro agradecer o convite, né, Léo e Zapata. Super obrigada. Vocês têm feito muita diferença para todos nós, especialistas aí em experiência do cliente, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, contando um pouquinho da Carol, né, enquanto Carol aí profissional, eu passei por grandes instituições financeiras, Banco Santander, Itaú, Gol Linhas Aéreas e Porto Belo. Sou advogada, né, advogada de formação, e aí desde o começo da carreira já fui trilhando para cuidar de clientes. E aí seja cliente que entra com uma ação judicial, que entra de fato com uma reclamação, né? Então, cuidei de grandes operações, saque, ouvidoria, e mais recentemente, aí nos últimos 4, 5 anos na minha carreira, olhando um pouquinho mais estratégico para a experiência do cliente, olhando de fato para pesquisas, comportamento do consumidor, como a gente pode prever, né, alguns comportamentos e ajudar a companhia de forma estratégica a pensar em centralidade no cliente e colocar a mão na massa ali, colocar essas ações, tirar um pouco do discurso e do papel e, de fato, fazer com que a empresa seja centrada no cliente. Então, tenho tentado contribuir um pouco com dados, com informações de clientes, para que a empresa tenha, né, as melhores informações e consiga traçar ali seu planejamento estratégico, mas sempre olhando onde está indo bem e quais são as oportunidades que ela tem perante aí os clientes, os consumidores. Já começando a entrar um pouco na nossa temática, você esteve à frente das áreas de voz do cliente, cultura de cliente centrada, né, no cliente ao longo dessa tua trajetória profissional. Como é que você define a importância dessas áreas dentro de uma organização? Tanto na Gol Linhas Aéreas como na Porto Belo, eu estive à frente aí da área de voz do cliente, como eu disse lá no começo. Eu acho que é o coração ali quando a gente fala de conexão entre a empresa e o cliente. A área de voz do cliente, ela ajuda a traduzir muito das percepções do que aquilo que o cliente quer e traduzir isso em ações. Fazer uma ponte mesmo, trazer a voz do cliente para dentro da companhia. E aí, quando a gente fala de voz do cliente, o que é legal e importante ter em mente é que a gente não está só falando de pesquisa de satisfação, a pesquisa, né, o famoso NPS ou C7. A gente está falando de qualquer interação que o cliente tenha com a empresa. Então, quando ele liga, né, para um saque, para o 0800, quando ele faz alguma manifestação, seja no Instagram, Facebook, né, no Google Meu Negócios, ele deixa ali a estrelinha, né, enfim, ele está avaliando, está deixando um comentário, está deixando uma avaliação. A área de voz do cliente tem esse poder ali de conectar tudo que o cliente está falando, trazer para dentro da empresa, para que a empresa consiga investir em soluções que estejam de fato ali, né? Evitar a gente fala, né, muito de questão de PDCA, tentativa e erro. Eu acho que o cliente quer uma promoção, eu acho que o cliente vai ficar satisfeito se eu diminuir o prazo de entrega. Não precisa achar nada, né? A voz do cliente consegue trazer para dentro de casa, para dentro da companhia, qual que é a necessidade real desse cliente para aí sim, ou atuar com ação de melhoria, ação corretiva, ou, de fato, pensar em estratégia, pensar em novas atividades, que olhando para o que, de fato, o cliente quer. Né? Acertar, acho que é isso, acertar da primeira vez. Carol, conta pra gente como você tem utilizado o programa de voz do cliente para melhorar a experiência do consumidor? Poderia também compartilhar alguns resultados que você já alcançou em empresas onde passou? Claro, vou compartilhar o mais recente, que é o programa de voz do cliente da Porto Belo Shop. O programa de voz do cliente ele foi criado ano passado, em 2023. A empresa já tinha o NPS, já trabalhava, né, com a métrica aí de recomendação, métrica de lealdade, mas ainda no modelo muito de, bom, eu tenho a métrica, eu avalio o que o cliente quer, mas e daí? O que eu faço com isso? Né? Na Golinhas Aéreas a gente também passou um pouco por esse, né, acho que por esse caminho, que é, eu tenho muita informação, eu tenho muito dado, já que eu tenho uma pesquisa
que coleta essa informação, que coleta o feedback, mas o que eu faço com isso? Como que eu atuo e faço uma análise mais detalhada? E aí o programa de voz do cliente ele vem eu acho que principalmente, né, começa de dentro para fora, para engajar todos os colaboradores para entenderem a importância. Eu não estou só fazendo uma pesquisa porque a gente quer entender, né, enfim, quer saber como estamos, mas a gente quer aprofundar de fato a dor do cliente, como que está a nossa jornada e se tem alguma fricção. Então, primeiro, o que a gente fez, né? Primeiro foi muito olhando internamente, uma venda interna mesmo. Então, a gente deu um nome para o programa, né? O programa chama Cliente no Centro. Era um nome fácil, mas que pegava. A gente fez um logo, né? Até na época. E aí partiu para disseminação mesmo, comunicação, treinamento loja a loja, independentemente se a gente estava falando de loja própria ou de franquia. A questão, quando o cliente vai em uma da loja, ele não sabe que tem essa diferença e ele está lidando com a Portobello Shop. Então, primeiro foi o engajamento interno. Como que eu vendo esse programa de voz do cliente como algo que vai beneficiar todo mundo. Afinal de contas, né, com o programa, a gente passou a dar responsabilidades para os gerentes das lojas. Então, a gente tinha que vender de uma forma muito clara para que todo mundo entendesse qual era o propósito desse programa, porque senão ficava, puxa, lá vem a área de experiência do cliente me dando um pouco mais de trabalho, né? E aí, quando eu falo que a gente foi mais amplo, além da pesquisa, né, de fato fazer a pesquisa, a gente tratou o pós-pesquisa. Então, 100% de todos os clientes detratores que dão nota de 0 a 6 e que dentro da pesquisa falam que eles aceitam um contato posterior para tratar esse feedback, eles são contatados, né? A gente tem um SLA de até 72 horas. Então, o gerente da loja precisa, em até 72 horas, depois que esse cliente responde a pesquisa e é um detrator, ligar, entrar em contato com o cliente, seja para pedir uma desculpa, seja para agradecer um feedback, ou de fato para resolver um problema mesmo e falar: a entrega não aconteceu ainda, calma que eu estou aqui para resolver o seu problema, tá? E aí, a gente viu ao longo do tempo, né, ao longo do caminho, como que as lojas, os gerentes foram se envolvendo de fato com os problemas do cliente. Quando a gente começou né, quando esse programa começou lá o ano passado, a gente tratava os problemas do cliente, sei lá, em mais de 10 dias. E esse ano, em 2024, esse tempo já reduziu para 4 dias de tratamento, né? Entre a data que o cliente responde, a gente recebe, até o final, tá? Porque a gente tem as 72 primeiras horas para contatar o cliente e um SLA de até 7 dias para encerrar. Então, a gente foi mostrando um pouco da importância de tratar o cliente, de como o cliente estava sendo acolhido. E aí, Zapata, o que é legal é que a gente tem resultados interessantes, tá? Quando a gente olha o Reclame Aqui da Portobello Shop do ano passado, a gente vê uma redução de demandas, né, de reclamações de clientes em 30%. E a gente faz esse cruzamento. Por quê? Poxa, o cliente está insatisfeito. Um dos canais que a gente sabe, né, mais disseminados e mais fáceis, eu pego meu celular, sento no computador e faço uma reclamação. Só que na hora que ele responde uma pesquisa, se alguém já pega o telefone, já passa um conforto de que está sendo tratada aquela demanda, ele não precisa procurar um órgão externo, como o Reclame Aqui, por exemplo, o Procon, consumidor.gov. Então, a gente conseguiu materializar e mostrar em resultados o quanto era importante, né? O quanto é importante a gente tratar o feedback do cliente, de que, de fato, não adianta só eu ter esse monte de dados, ter um monte de feedback, mas, de fato, não ligar para o cliente. E eu sempre falo que eu, enquanto consumidora, eu participo de todas as pesquisas de satisfação e respondo tudo. Até hoje, eu nunca recebi de telefone, de alguém pegar o telefone e me mandar um WhatsApp, um contato, agradecendo por eu ter respondido a pesquisa da empresa. Então, é algo que realmente faz a diferença e a gente não encontra tão fácil por aí. Muito bom, realmente é difícil ter esse retorno, né, Carol? Uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente tem um programa de voz do cliente é conseguir dar esse retorno para o cliente, mesmo que não tenha uma resolução interna. O que eu quero dizer? Olha, ouvimos você, vamos tentar resolver aqui. Se eu conseguir, eu te aviso. Se eu não conseguir, eu também vou te avisar, mas mostrando que a gente está ouvindo ele de fato. E aí você consegue incentivar ele a continuar perguntando, né? Mas vamos lá, ainda falando sobre o tema NPS, né, ou essa pesquisa de opinião daquele consumidor do outro lado, o que eu queria ver com você é o seguinte: quando a gente fala de NPS, a gente precisa entender o cliente neutro também, né? É um cliente importante, né, em toda essa história. Quais as estratégias você tem implementado para conseguir engajar e converter esses clientes
de fato em promotores da marca? Léo, é super importante, a gente fala muito pouco, né, de clientes neutros. A gente está sempre preocupado com quem é promotor, está feliz ali com a nossa marca, está recomendando, tem um grau de lealdade muito maior, e com o detrator, que é onde dói ali, a gente quer transformar esse detrator, a gente já quer sair do detrator e ir direto para o promotor. Mas o esforço de eu pegar um cliente detrator e fazê-lo, né, transformá-lo em um promotor é gigantesco. E aí é importante também a gente quantificar qual que é o esforço ali numérico, em receita, né, financeiro de eu tirar um cliente detrator e ir para um cliente promotor. Eu confesso que começamos a olhar, e aí quando eu falo começamos, seja nas empresas pelo qual eu passei, num segundo momento, sabe? É como se fosse uma evolução. Primeiro, né, coloca ali o alicerce da casa, coloca o tijolo, depois eu vou decorar. Então é muito de, primeiro passo, cuido daquele cliente detrator, entendo um pouco ele, para depois eu partir para o cliente neutro. O que é interessante de se observar é que, independente do cliente, né, qual nota ele deu, se ele é neutro promotor, muitas vezes aquela nota 7, 8, 9, 10, por trás daquela nota tem uma reclamação, tem uma dor ali, quando ele deixa o comentário, quando ele deixa o feedback. Ah, adorei o atendimento, nota 10. Porém, eu não fiquei satisfeito com a cobrança do frete. Porém, o meu aplicativo não funcionou na hora de fazer o check-in. Por mais que ele esteja satisfeito com o atendimento, ele deixou ali uma dor. Então, acho que o primeiro passo é, independente, né? Se a gente está falando de detrator, neutro e promotor, é olhar e considerar muito aqueles clientes que deixaram feedback e que colocaram ali, né? Conseguiram mostrar onde estava o problema. E aí a gente tem ferramentas para isso, né? E aí, seja brasileira ou não, que conseguem, com inteligência artificial, já trazer para a gente qual que é o sentimento daquele cliente. Então, ele é o cliente neutro, mas está com sentimento verdinho ali, né? Ele está mais feliz ou ele está mais propenso por um detrator. Então, isso é o primeiro passo, é a gente entender um pouco mais o que está por trás daquela nota, porque se a gente olha, às vezes, a nota pela nota, a gente não vai captar, de fato, esses problemas que estão ali por trás e que é um volume relevante, tá? Um volume bem alto. E uma outra ação, a gente vem olhando, né, e aí nas operações pela qual eu passei, comportamentos dos clientes, e até olhando a questão do retorno, se o cliente dá retorno ou não. E recentemente, fazendo um estudo desse, Léo, a gente percebeu que o neutro está mais propenso para um detrator do que para um promotor, tá? Então, a frequência de compra dele, o volumetria, valor de orçamento, de pedido, de ticket médio, estava muito mais parecido com um detrator do que um promotor, o que acende uma luzinha para a gente passar a tratar. E aí, quando eu falei lá atrás, né, que o primeiro passo lá do alicerce da casa é tratar o detrator, a gente tem sim, né, como um segundo passo, todo esse processo para que os gerentes tratem o cliente detrator, tá no pipeline aí da empresa para que eles também tratem esses clientes neutros. Em paralelo, quando a gente faz algumas ações, alguns fóruns, para que a alta liderança entre em contato com os clientes, para sentir um pouco, né, aquela questão de um dia no atendimento, um dia na linha de frente, a gente sempre coloca cliente neutro também dentro dessas ações, tá? Carol, e quais são os principais desafios que você enfrenta para garantir a qualidade no pós-vendas, após o momento da compra, por exemplo? Acho que é o grande desafio de toda, né, empresa. E aí, quando a gente fala de varejo, é a parte da entrega, relacionamento posterior. Quando a gente fala de aviação, por exemplo, é depois que ele desembarca, né, questão de extravio de bagagem e por aí vai, tá? Acho que o grande desafio é a gente manter a consistência de tudo que foi prometido e daquele atendimento mais uau que ele teve no momento da compra, no momento que ele está ali, né, celebrando a relação com a empresa. Então, como a gente consegue ser consistente, acho que essa palavra é muito importante. E aí, o que a gente tem feito, né, para garantir essa qualidade? A gente consegue hoje, através, né, de dados, etc., olhar um pouco para dentro de casa, sabe? E aí eu acho que é isso que falta um pouco. A gente pergunta muito para o cliente se ele está satisfeito, se ele não está, o que ele queria, mas a gente olha pouco para dentro de casa para poder correlacionar esses indicadores e entender onde está o nosso problema. Então, no pós-venda, isso é essencial, fazer essas correlações para entender mesmo de fato onde está o problema. Está numa entrega, está no produto, está na quebra, está no extravio de bagagem, como eu dei o exemplo ali da aviação. E aí, criar ações de melhorias, tá? Vou trazer alguns exemplos práticos. Na Portobello Shop, nosso calcanhar de Aquiles realmente ali, né? É o pós-venda, é quando o produto sai para entrega e, enfim, é onde pode dar problema, né?
já que no atendimento ele está ali, cara a cara, na loja física, num ambiente mais controlado, e a Portobello Shop trabalha muito com transportadoras, tá? O que a gente consegue fazer olhando ali esses dados operacionais e quais são as ações que a gente já trouxe mais práticas? É possível identificar como que está a satisfação do cliente por região e analisando um pouco mais a fundo qual é a transportadora que fez a entrega daquele cliente. Então, eu consigo saber se foi a transportadora A e B e até cruzar. Puxa, a equipe de entrega da B está melhor, né? Os clientes estão muito mais felizes, agradecendo cordialidade. Eu não tenho índice de avarias de produtos, quebra de produtos, enfim, atraso e etc. Vamos mudar um pouquinho? Vamos pegar aquela equipe B e colocar na região que é a equipe A, que não está bem fazer? Então, a gente chegou até a fazer alguns clientes ocultos, acompanhando de fato a entrega e dando um treinamento muito voltado para quem a gente sabia que estava com problema, o que é muito mais fácil. Ao invés de eu treinar todas as transportadoras Brasil, eu consigo treinar aquela transportadora que vem apresentando maior problema, maior incidência ali, né? Seja de insatisfação comportamental com a equipe de entrega, seja realmente com algo processual que a gente pode trabalhar e mudar, tá? Ô Carol, como é que você integra os dados de voz do cliente com indicadores operacionais para tomar decisões estratégicas? A gente sabe que isso é um ponto bem importante quando você está trabalhando o programa de voz do cliente, né? Você conseguiria trazer alguns exemplos práticos? Acho que essa pergunta é extremamente pertinente e linka muito até com o que a gente estava conversando na pergunta anterior. Que, puxa, eu não preciso de tanta pesquisa para saber se o cliente está satisfeito ou não. Eu sei qual que é o percentual, qual que é o SLA de entrega. Eu sei o dia, por exemplo, que eu prometi para o cliente que eu entregar, eu consigo saber se de fato eu entreguei o produto naquele dia. Eu consigo saber com que condições eu entreguei aquele produto, se ele estava variado, né, uma quebra, enfim. Então, a gente passou por um momento onde não tínhamos pesquisa nenhuma, era um pouco ali, né, aquela questão da tentativa e erro, de tentar adivinhar, acertar, e aí as empresas, elas eram muito passivas, só sabia-se que tinha um problema, ou que tinha uma gestão de crise ali, quando olhava o indicador de saque, falava, puxa, a gente teve um aumento aqui na volumetria de reclamações esse dia, esse mês, reclame aqui, ou no próprio saque. E aí, para que a empresa conseguisse prever um pouquinho mais, né, passou-se a disseminar um pouco mais de pesquisas, e aí a gente tem pesquisas para diversos momentos da jornada, que é importante. Porque eu também entendo que não adianta a gente fazer uma pesquisa somente no final, o cliente não vai lembrar de tudo que aconteceu na jornada dele, né? O caso de um hotel. Você fez o check-in online, você contratou o hotel, você vai ficar 5 dias, e aí no final, quando você volta para casa, depois, sei lá, de 10 dias, você recebe uma pesquisa. Eu sei lá o que aconteceu no primeiro dia, né? Não vou me recordar. Então, é importante, sim, já que a gente tem pesquisas a nosso favor, fazer da maneira correta em várias etapas da jornada. Mas com parcimônia, não adianta também eu perguntar tudo para o cliente. Poxa, não é possível que você não sabe que eu não estou feliz com a sua entrega, já que você não entregou no prazo. Então, por exemplo, isso. E aí sim, a gente pode fazer algumas perguntas que indicadores operacionais atuais das empresas não conseguem chegar ou não conseguem traduzir, tá? Então, trazendo ali para a prática. No caso da Gol, a gente sabia que tinha uma relação, assim, gritante entre pontualidade, né, a pontualidade dos voos, atraso, enfim, versus a satisfação do cliente. Então, era batata, Léo. A gente podia fazer o que fosse, tá? Você podia ter o atendimento uau, encantar o cliente, o check-in tá funcionando, só que, se você, dependendo, né, e a gente fazia diversos estudos, dependendo do percentual, do quanto, né, ali do período que teve um atraso, então a gente avaliava de 0 a 15 minutos, de 0 a meia hora, de 0 a 1 hora, para entender o quanto ali aquele cliente era suscetível a esperar, né, e por quais motivos ele aguardava esperar. E a gente sabia que, dependendo ali da pontualidade, de quanto foi o tempo que ele teve que esperar, a gente já conseguia prever como seria o nosso NPS daquele voo, tá? Então, a gente trabalhava muito com esse grau ali de previsibilidade para saber como que o cliente ia chegar lá. E aí, acho que isso é que é o legal dos dados, né? Se eu consigo saber que o voo 1, 2, 3, 4, todo mundo tá bastante estressado, porque a gente demorou, sei lá, era para sair às 8, o voo sai às 11, o que eu posso fazer com isso? Aí eu acho que é uma segunda etapa, né? Primeiro, entender como que o dado me ajuda, sem eu ter que perguntar. E aí, quando o cliente pousa,
por que não mandar um e-mail, um WhatsApp com pedido de desculpas? Inclusive, no LinkedIn, recentemente, teve um dos clientes que elogiou a Gol, porque recebeu um e-mail do diretor ali de experiência do cliente, né, que é o Zé Luiz, trabalhei com ele na época, pedindo desculpas, falando, eu sei que o seu tempo é algo essencial, que eu não vou conseguir devolver, mas eu estou te pedindo desculpas, e como eu sei que você é um cliente de fidelidade, enfim, estou te dando mais alguma coisa. O fato de dar alguma coisa ou não entra em questão. Mas acho que é o fato de você estar genuinamente preocupado e pedir desculpa. Na Portobello, a mesma coisa. Eu consigo saber se teve um problema, se teve uma ocorrência que precisa trocar, foi entregue o piso errado, por exemplo. E aí, o trabalho está sendo muito voltado para essa comunicação. Como que eu entro rapidamente em contato com o cliente? Minimamente, eu posso não ter ainda... Eu não sei se eu tenho no estoque aquele produto que eu entreguei errado, por exemplo. Mas é aquela questão da comunicação. Ágil, da comunicação genuína e deixar o cliente sabendo, né, aquilo. Não tem problema errar. O problema é como que você lida com o erro e como que você trata o cliente depois disso, tá? A forma como a gente trata os clientes, né, muitas vezes a gente pode não resolver o problema dele, mas ele vai perceber como a gente está tratando ele, né, Carol? Então... Carol, sabemos que capacitar a equipe é um fator fundamental para o sucesso de iniciativas de centralidade no cliente. Como você garante que a cultura de experiência do cliente seja disseminada entre todos os colaboradores, especialmente quando falamos de grandes operações como franquias? E qual o papel que treinamento e capacitação têm nesses resultados? Trabalho de formiguinha, né? Isso é bem, bem complicado, porque por mais capacitação que você faça, por mais que você fale sobre experiência do cliente, centralidade do cliente, a gente nunca tem a certeza de como está chegando na ponta e se está chegando da melhor forma, né? Capacitação aqui é essencial, e aqui a capacitação, ela entra um pouco acho que em explicações, né? Na Portobello, a gente chegou a fazer, no ano passado, capacitação em experiência do cliente, tá? Era uma capacitação básica. Igual a gente tem diversos treinamentos hoje na área, para quem está iniciando, ou para quem está fazendo uma mudança de carreira, de atendimento, que é para a experiência do cliente. Então, a gente foi muito no beabá. O que é a experiência do cliente? Qual a diferença entre experiência do cliente e sucesso e atendimento? Por que existe o NPS? Como nasce? Como que se calcula o NPS? Por que a gente hoje tem um C7 junto com o NPS? Então, foi muito destrinchando ali mesmo o beabá de experiência do cliente, para que minimamente todo mundo tivesse ali um alinhamento, um conhecimento básico, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, olhando para a cultura mesmo, né, para essa disseminação, foi criado, e aí, na Gol a gente tinha o PEX, né, que era o Programa de Excelência, que levava em consideração tanto o NPS, né, tanto a nota de NPS, mas também, né, e principalmente o volume, quantidade, temas de reclamação de clientes, tá? Então, lá a gente não falava em franquias, mas a gente fala de bases, né, de aeroportos, então, espalhados aí no Brasil como um todo. A gente todo mês reportava ali volumetrias de reclamações e quais eram os temas, puxando um pouco o que cada um estava fazendo para melhorar, né? Porque acho que o papel ali da experiência do cliente não é fazer ação, até porque não dá conta, é uma área pequena, mas é mobilizar todo mundo para que as ações de melhoria sejam feitas para todos, tá? Então, tinha esse engajamento quando a gente passa a colocar num programa de excelência. Na Portobello também é algo, né, voltado ali também, tá no programa de excelência. E aí tem 2 pontos, tá? Um que foi dentro ali da centralidade do cliente, a gente criou algo que chama Portobello, que valoriza histórias reais de atendimento. Então, todo mês, as lojas podem, né? Isso começou lá no CX Day, no evento que a gente faz, né, que a empresa faz, em outubro de 2022, e aí a gente tem ciclos a cada outubro, a cada CX Day. Então, todo mês, a loja que acha que fez um atendimento, e aqui a gente não está falando de encantamento, tá, Zapata? A gente está falando de história real de atendimento. Seguindo o princípio ali, né? Ágil, multissensorial e apaixonante. A gente pede para que a loja se inscreva, e aí, obviamente, né, tem ali uma comissão avaliadora para premiar a melhor loja, a história mais empolgante. E a gente consegue ver com essas histórias, disseminando essa cultura de centralidade e vendo como dá para disseminar boas práticas com base em uma história, né? Vou trazer alguns exemplos aqui.
teve a loja de São Paulo, Anália Franco, ela criou um menu. As lojas Porto Belo Shop são muito conhecidas pelo cappuccino, que é servido enquanto está ali no momento da compra, e ela criou um menu, ela criou um cardápio especial, ela que fez, ela que criou, e o nome das bebidas, então tinha chocolate quente, cappuccino, café, água normal, água com gás, água com limão, é vinculado ao nome dos produtos, né? Então, o produto que tinha ali um nome um pouco mais parecido com aquilo, ele colocava para servir a bebida A e B. E foi assim, o cliente chegava lá e adorava, porque é o storytelling da marca, né? A gente não está mais nem falando só de produto, ele conseguiu ali, por iniciativa do próprio gerente, fazer. Então, a gente consegue disseminar essas boas práticas, né? E acho que, para finalizar, a gente está falando muito aqui de treinamento e capacitação, e aí é algo que eu falei, é formiguinha, é todo dia, tá? Então, a gente fazia sala de dúvidas todos os meses, depois de ter treinado todo mundo, para que quem tivesse dúvida sobre centralidade, atendimento, puxa, eu estou com um problema aqui, não sei como falar com esse cliente, não sei como fazer a leitura de um NPS, a gente deixava ali pessoas do time, né, do time aqui de voz do cliente, 2, 3 horinhas por mês para ouvir um pouco das lojas, coordenadores, gerentes, seja lojas próprias ou franquias. Olhando esse cenário, principalmente das franquias também, né? Quais ações você considera essencial para conseguir manter esse engajamento das lojas com as estratégias de experiência do cliente? É um grande desafio, né? Uhum. Total, total. Acho que o primeiro passo é manter a loja envolvida, sabe, em tudo que a gente estiver falando e fazendo enquanto centralidade no cliente, né? E aí, quando eu falo envolvida, é ter meta muito clara, ela saber ali, ela está sendo avaliada pelo quê. Então, hoje a gente tem meta por loja, né, de NPS, e aí na Gol por aeroporto, por exemplo, né? Eu estou falando aqui de loja, franquia, mais varejo. Mas quando a gente usar, estamos falando de instituição financeira, pode ser por agência, por exemplo, né? Então, é meio que dar nome ali, né? É responsabilizar quem de fato também faz acontecer. Então, no caso de lojas, conseguir individualizar as notas de NPS e taxa de resposta, até porque a gente está falando aqui de análises, né? Então, a análise tem que ser representativa, tá? E aí, também, o NPS faz parte, né? Fazer parte ali da questão de remuneração. A gente sabe, aqui também abrindo um parênteses, né? A gente sabe que tem a questão de viés, me dá uma nota 10, porque isso faz parte da minha meta, mas quando você tem um processo muito claro, muito confiável, isso acaba não acontecendo. Porque quem faz o envio da pesquisa para o cliente enfim, é uma ferramenta que nós temos, né? Então, toda empresa que eu passei, ele tinha essa ferramenta contratada. A loja, ou aeroporto, ou a agência não pode mandar. Ah, ele não recebeu, deixa eu mandar por aqui. Não tem reenvio de pesquisa, por exemplo. Então, a gente tenta ali, né, minimizar esses efeitos dos vieses e conseguir ter essa meta por loja, por aeroporto, enfim, para conseguir medir, né? Então, puxa, você está sendo remunerado por uma venda, mas essa venda está sendo bem feita ou não? O cliente está reclamando. Então, funciona como um plus, no caso de alta satisfação, ou como uma detração na remuneração, no caso de baixa satisfação. Além disso, a gente dissemina alguns rituais que sejam feitos para toda a equipe. A gente chama aqui de ritual, né? Ritual operacional, para que o gerente da loja sente com seu time e fale um pouco, olha, tivemos tantos detratores, tantos neutros, tantos promotores, onde estamos indo bem. Esses rituais são importantes para que isso saia, né, da área de experiência, saia de uma coisa de centralidade do cliente, é uma meta da alta administração. Não, é uma meta de todo mundo. Então, a ideia é ter essa abordagem para fortalecer o senso de pertencimento, de centralidade no cliente entre toda a companhia. Para finalizar, Carol, quais são suas expectativas e planos para o futuro da experiência do cliente? Como você vê a evolução nos próximos anos? Bom, Zapata, a gente falou um pouco de indicador operacional, a gente falou um pouco de análise, inteligência artificial, e acho que a resposta aqui vai permear um pouco disso, né? Eu vejo o futuro da experiência do cliente como um modelo cada vez mais preditivo, onde a gente consiga se valer de dados e de inteligência artificial para nos ajudar a antecipar as necessidades
E aí não só necessidades, mas também antecipar possíveis frustrações do cliente. Essas análises aí ficam bem claras, foi o que a gente falou, né? A gente sabe que vai ter erro, não tem como em todas as jornadas 100% sair tudo perfeito, e aí os dados nos ajudam, né, junto com uma análise ali de inteligência artificial que nos dê agilidade, nos dê uma velocidade diferente, a antecipar essas frustrações, fricções e até possíveis necessidades do cliente, tá? E também, né, falando em evoluções, eu acho que isso que eu falei é um pouco do que está acontecendo. Quando a gente também fala em futuro, cada vez mais personalizar as experiências, e aí personalizar a experiência em larga escala. Hoje a gente tem pouco, né? A gente fala pouco de experiência do cliente, mas eu, de fato, conhecer o Léo, conhecer o Zapata. Quando a gente fala na aviação, isso era algo que a gente tentava entender na época, mapeando ali a jornada. E aí eu vou te dar alguns exemplos do quanto isso é importante e tem o poder de diferenciar. Eu viajo bastante a trabalho, então uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Quando eu viajo a trabalho, eu sou uma Carolina. Eu quero fazer o meu check-in de forma antecipada, mas eu quero fazer online. Eu não quero contato com ninguém no aeroporto, né? Eu quero chegar ali com a minha malinha de mão, 45 minutos, 1 hora antes, e já embarcar e sair no horário ali marcado e chegar no meu destino. É isso que eu quero. Só que quando a Carol viaja uma vez por ano com a família, com o marido e com a filha, eu sou outra Carol, é completamente diferente. Por quê? Eu chego com muito mais antecedência, eu preciso passar no check-in presencial, porque eu preciso apresentar o documento da minha filha. Com essa antecedência, eu preciso ter, né, mecanismos ali que me entretenham, que entretenham a minha filha. Então, eu sou, né, aqui eu dei um exemplo, eu sou duas viajantes completamente diferentes, com necessidades diferentes. E os dados conseguem dizer para a empresa quando eu sou uma, quando eu sou outra, né? Já que, por exemplo, se eu vou voar todo mês, vai ser sempre quase que para o mesmo destino. E de férias, normalmente, eu vou voar dezembro, julho, etc. Então, como me dar uma experiência personalizada, me falando, e já aconteceu, tá? De eu esquecer o documento da minha filha, e aí foi recente, tá? Foi nas últimas férias, porque o meu tá sempre aqui no aplicativo, eu não levo o documento físico. Só que o dela não tem. Eu falei, não, mas eu tenho aqui um documento, eu tenho o documento dela, né? Eu tenho uma foto. Não, a certidão de nascimento não pode ser por foto. E é aquela confusão, aquele desespero. Então, se eu recebo uma informação de, olha, você está viajando com menor, você precisa de tal coisa, não se esqueça do documento físico, ele é importante, chegue com mais antecedência. Então, eu acho que é a gente conhecer cada vez mais, né, e prestar um serviço mais detalhado. E para fechar, além de tudo isso que a gente falou, né, de conhecer as necessidades, conhecer as frustrações, é conseguir tangibilizar e mostrar para a empresa o quanto é importante falarmos de experiência do cliente, né, o famoso ROI, ROX, como a gente chama. Poucas empresas fazem, e ainda a gente está, eu digo que num piloto, mas como conseguir quantificar, porque de fato, no final das contas, é isso, né, o quanto você está trazendo de benefício financeiro, cuidando desse cliente ou trazendo uma experiência personalizada para ele. Carol, muito bom, muito obrigado realmente por compartilhar todo esse conhecimento, né, que você traz não só da Porto Belo e das outras empresas que você passou conosco nesse episódio aqui fantástico. E antes da gente concluir esse episódio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre a temática que a gente tratou aqui. Claro, acho que a mensagem final é que a experiência do cliente é um caminho sem volta. A gente tem visto quase que todas as empresas tendo profissionais na área trabalhando sobre isso e colocando o cliente no centro. Isso é bom, porque há um tempo atrás a gente via muito falar sobre cliente no centro e a gente ficava meio que duvidando, será que é só jogada de marketing ou não? Hoje realmente a gente está vendo isso, né? Mas a mensagem final é para que a gente nunca subestime o impacto do básico bem feito, né? Escutar o cliente, ser consistente e entregar aquilo que o cliente, com que de fato você se comprometeu com o cliente, sabe? Eu acho que a gente está muito ultimamente buscando experiências excepcionais, mas está deixando de lado o arroz com feijão. Como eu falei aqui da pontualidade, né? Eu quero sair do ponto A para o ponto B, eu quero meu produto entregue no dia que eu pedi, com uma embalagem firme e é isso. Só a empresa fazendo isso, cara, eu já estou muito feliz. Né? Eu já sou. A gente não tem dúvida que o cliente vai ser promotor. E aí sim, eu acho que a gente fala
como partir, né, para um segundo passo, mas é isso, é básico bem feito, escutar e cuidar um pouco dessa consistência no atendimento. Excelente, Carol. Bom, meus amigos, e assim encerramos mais um episódio do podcast Customer Lovers. Queria agradecer a todos que nos acompanharam e não se esqueçam de continuar seguindo o nosso podcast. Temos muitos episódios fantásticos aí pela frente. Até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.